Gente, tá aí a indefinição em relação à chapa Lula-Alckmin. Será que essa indefinição é real mesmo? Não estava tudo organizado já? Não estava tudo decidido? Tem chance? Parece que sim, né, Paulo? Mas deixa eu só trazer uma informação antes, Paulo, porque hoje de manhã saiu uma nova pesquisa aí de intenção de voto presidencial, pesquisa Genial Quest, né? E a gente vai mostrar aí os números do principal cenário aí, né? Que mostra o ex-presidente Lula na liderança com 44%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 26%, Sérgio Moro e Ciro Gomes com 7%, João Dória com 2%, André Janones com 2%, Simone Tebet com 1%, branco nulo não vai votar 8% e indecisos 5%. Ou seja, Paulo, a soma de todos os outros candidatos de terceira via, somados aí aos indecisos, não chega à porcentagem do presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 26%. Então, mostra mais uma pesquisa que mostra aí a polarização entre Lula e Bolsonaro e a dificuldade da terceira via de emplacar um nome. Muito bem. Gustavo, eu quero te ouvir sobre essa pesquisa e também sobre a indefinição aí de Geraldo Alckmin como vice. Eu vou fazer um... Tá aparecendo? Para mim ficou preto aqui. Estamos te vendo. Voltando um pouco no comentário da Paulinha, em relação àquela questão do apoio irrestrito a uma pessoa e não a uma ideia, Paulinha, eu vou mostrar para você uma diferença muito grande entre idolatria e apoio em torno de um projeto. Você imagina se na campanha agora o Bolsonaro declarasse que ele vai chamar o Marcelo Freixo para ser vice? Alguém aqui acredita que a base do Bolsonaro continuaria apoiando? Ele perderia muito a sua base? Sim. Claro. Eu acho que ele perderia mais da metade da base. Eu estou falando isso porque o Lula está agora se aliando com o seu arqui-inimigo durante décadas. Eu cresci vendo sempre essa dualidade, né? PSDB, Alckmin e Serra de um lado e Lula do outro. E agora fala-se abertamente nessa aliança do Lula com Alckmin e o apoio do Lula continua do mesmo jeito. A base do Lula, não vejo eles reclamando muito e se reclama nos bastidores, o que a esquerda sabe fazer muito bem, né? Não lava roupa em público, qualquer briga que eles têm, isso acontece ali nos bastidores. E nós estamos hoje debatendo isso, falando isso como se fosse uma coisa natural. Alckmin e Lula se aliando e nós não vemos. Isso, para mim, sim é idolatria. Eu Gustavo, deixa eu só te fazer uma pontuação nessa sua fala. Não seria a mesma coisa do que justamente os bolsonaristas acharem natural o apoio ao Valdemar da Costa Neto? Mas eu estou falando de arqui-inimigos. E outra, Valdemar da Costa Neto não é o vice. Valdemar da Costa Neto é mensaleiro, foi preso junto com o Zé Dirceu, foi exatamente o que o Bolsonaro combateu a vida inteira. E eu tenho as minhas reticências com isso também. Então, mas isso não é ser subserviente, justamente? Para mim, dá na mesma. Geraldo Alckmin e Valdemar da Costa Neto não tem diferença. Claro que tem, porque durante o Geraldo Alckmin o Geraldo Alckmin não foi preso. Essa é a diferença. Durante anos, Lula e PT e PSDB eram arqui-inimigos. Um queria a destruição do outro. Você não via a mesma coisa. Não, eram oposições de ideias, não é questão de destruição. Acho que era outro tipo de discurso. Desculpa, Paula. Não sei, que eu acho assim, na questão do Alckmin e do Lula, a gente já trouxe várias vezes aqui. A gente, aliás, até um consenso, que só o Lula ganha com isso porque aparentemente ele parece mais centro, ele parece mais mediador, ele parece conversar mais. Acho que, por exemplo, quem vota no Alckmin, que talvez tenha encontrado aí um ponto de decepção, porque o PSDB fazia oposição ao PT, né? O Alckmin era essa figura que se opôs ao Lula tantas outras vezes, mas não combatia arqui-inimigos. Acho que é um outro tipo de relação. Até eu acho que é uma relação mais de oposição de ideias, no caso, que quando se junta, muita gente consegue ver isso, eu não estou falando que todo mundo, mas muita gente consegue ver isso como diálogo, como uma união em prol de alguma outra coisa. No caso, é o que eles estão jogando até para combater Bolsonaro, a ponto de unir Lula e Alckmin. Então, assim, é mais no campo das ideias até do que no indivíduo. Paulinha, mas eu acho que o Alckmin, ele é muito mais utilizado como instrumento mesmo de enganação, da coisa de é isso que eu estou dizendo, para a parte ali de colocar o Lula num lugar mais centro, mais adequado. Estão tentando dialogar muito. Não, eu não estou falando o que eles estão tentando, qual é a intenção.
eleição. Eu estou dizendo que configura o que eles estão tentando fazer. Sim. E estou dizendo que quem se decepciona mais com isso é o eleitor do próprio Alckmin. O eleitor do Lula entende que esse é um movimento necessário para que o Lula pinte essa figura e consiga os votos que precisa para ganhar do Bolsonaro. É isso que eu estou dizendo aqui. Fala, Gustavo. Posso fazer uma observação? Não, o Felipe levantou o dedo. Então, por favor, depois o Gustavo completa o raciocínio dele. Vai lá, Pena. Obrigado pela gentileza, Gustavo, primeiramente. Só duas observações. A primeira sobre a pesquisa e depois sobre a questão do vice. Sobre a pesquisa, Paulo, tem que informar o nosso público que a Quest, que é o caso dessa pesquisa, é uma das únicas 3 pesquisas no país que são feitas de forma presencial e não por telefone, como muitas outras que a gente divulga por aqui. Então, ela é muito mais fidedigna à realidade do que outras pesquisas. As 3 pesquisas que são feitas presencialmente, que são essa da Quest, o Datafolha e o antigo Ibope. Com relação aos números, repare que Lula tem 44% e todos os outros candidatos somados têm 45%, o que significa que a diferença de 1% ali na margem de erro para mais bota a vitória do Lula no primeiro turno nesse retrato. Estou dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Não estou dizendo. Mas estou dizendo que essa pesquisa, no retrato atual, coloca grande chance do Lula vencer a eleição no primeiro turno. De novo, uma pesquisa que é presencial. Como 51% desse país vive com menos de 2 salários mínimos, como eu já disse aqui, é muito mais fácil presencialmente para ouvir essas pessoas mais pobres na pesquisa. Por isso que ela é mais fidedigna. Com relação à candidatura a vice do Geraldo Alckmin, também já tive a oportunidade de mencionar isso aqui, eu concordo com a Paulinha que não chega a agregar votos até para o presidente Lula. Eu acho que é muito mais uma questão simbólica, uma tentativa de agregar uma oposição, agregar pessoas que pensam diferentes em torno de uma ideia, em torno de um discurso, em torno de uma candidatura. Acho que é essa a simbologia. É uma movida para o centro, uma saída da esquerda indo para a centro-esquerda e principalmente para o centro, ou até centro-direita, se a gente enquadrar realmente quem é o Geraldo Alckmin, como uma sinalização de que o governo do Lula vai ter essa característica. A gente está falando aqui, e o Gustavo acho que tem também essa intenção, da boa política. A gente está falando de realizar uma boa política que significa o que em última instância? Significa ter posições divergentes dentro do próprio governo. Porque quando você tem posições divergentes, você consegue uma convergência ideal, uma convergência que é discutida. É disso que trata a boa política. E é isso que eu penso que o governador Geraldo Alckmin agrega como vice. Uma pessoa que é diferente, mas que é aceita num círculo para compor uma nova ideia, uma nova frente de trabalho. Zoe, quero te ouvir. Olha, eu ainda não tenho muito certa aí essa dupla aí, Geraldo Alckmin e Lula. Será? Na política tudo pode mudar. E o que sempre o Lula deixa muito claro é que ele é por ele. Então ele é leal a ele mesmo. Se ele ver que essa chapa aí não vai emplacar, ele vai deixar de escanteio o Alckmin e dane-se o Alckmin, né, ter perdido aí o eleitorado dele, a reputação dele, porque a única pessoa que perdeu com essa aliança foi o Alckmin, e o Lula vai fazer o que for melhor para ele e para a candidatura dele. Disso ninguém tem a menor dúvida. Em relação à pesquisa, eu acho realmente uma perda de tempo a gente ficar debatendo sobre pesquisa toda semana, porque já ficou comprovado que essas pesquisas estão sujeitas ao erro. E em 2018, nas últimas semanas, mudou completamente, porque se não o Haddad tivesse agora como presidente, as pesquisas indicavam isso. E no cenário aí, antes da eleição, mudou tudo. Então, a gente ficar batendo nessa tecla aí de pesquisa, faltando meses aí para a eleição, realmente eu vejo como uma perda de tempo. Gustavo, completa aquele seu raciocínio. Rapidamente para concluir, não foi só uma divergência de posição política ou de forma de governo do país que havia entre o PT e o PSDB. As duas pessoas já trocaram farpas inúmeras vezes. E o que eu me refiro é Alckmin chamando Lula de ladrão de carros. Isso aqui está no Globo. Ladrão de carros, que votar no Lula é mandar o criminoso de volta para a cena do crime. O PT quebrou o Brasil, confundiu e dividiu para iludir e reinar. Isso são palavras do Alckmin em relação ao Lula. Era isso que eu estava me referindo, né? Como que você convida essa pessoa para ser vice-presidente? Mas tudo bem, vamos para a próxima parte das pesquisas. Depois de todos os resultados falhos, depois de toda essa clara distância entre resultados nas urnas e as pesquisas, o que me espanta é que ainda hoje as pesquisas são levadas a sério, ou sequer se tornam pauta de debate.
Nós vimos as pesquisas para prefeitos, os erros grotescos que nós tivemos em várias cidades do Brasil agora, no final de 2020. E essas pesquisas que colocam o Lula com 44%, o que me espanta é que o Lula não tem a coragem de ir nas ruas. Basicamente, a pesquisa fala que 1 a cada 2 pessoas no Brasil apoia o Lula, né, votaria para o Lula, mas o Lula não pode ir numa padaria comprar um pão, tamanha é a rejeição que ele tem. E quem fala isso são seus próprios assessores. Para mim, a primeira pessoa que não acredita nas pesquisas é o próprio Lula. Porque se ele acreditasse, ele andaria nas ruas, passearia nos parques, iria aos shoppings para poder ser recebido por esses milhões de brasileiros que o apoiam de acordo com o resultado dessas pesquisas.